E esse approach de hoje é para contar uma novidade do canal. Inicialmente, o canal foi idealizado por mim, pela Solange Amado, que trabalha comigo desde o início, também com o André Bedran, que faz as gravações, edições. Inicialmente seriam as conversas, todos os domingos, convidados contando as histórias, normalmente em uma parte, às vezes em duas partes, contando as histórias e especificamente em alguma delas contando 3 partes, como por exemplo do Paulo Cleto, do Goff, mas especificamente as conversas aos domingos, os approaches, programas menores, 4, 5 minutos às quartas-feiras e esporadicamente algumas lives, contando, conversando sobre alguma coisa que estivesse acontecendo com o convidado, com conversas mais longas, de 50 minutos, 1 hora, geralmente para intercalar os domingos onde a gente não tivesse uma conversa. E agora, iniciando essa nova playlist, os encontros. E o primeiro encontro já aconteceu no último domingo, na parte 1, com o Fernando Nardini e com o Fernando Meligeni, contando como é que funcionou, como é que começou toda a história deles. Primeiramente, ali para quem não assistiu, ele começa contando que o primeiro contato foi uma entrevista com a vitória do Fino no Pan-Americano e depois eles foram fazendo outras entrevistas até que houve a primeira transmissão, o primeiro jogo, como é que tudo funcionou, como é que tudo vem funcionando, ou seja, um encontro super prazeroso, super divertido, muito leve, mas com muito conteúdo e que eu acho que vale a pena a gente estar aqui colocando alguns cortes, algumas imagens para quem não assistiu poder ter oportunidade de assistir. Como a gente vai ver nessas imagens agora da conversa, desse encontro do Narda com o Fino, nesse novo formato, com 2 convidados, isso acaba permitindo que muita coisa aconteça diferente de quando eu tenho apenas um só convidado, que a gente acaba conversando, trazendo momentos, mas que talvez limite um pouquinho a conversa. Com 2 convidados, vocês vão perceber o quanto fica mais leve, o quanto fica mais divertido, o quanto às vezes, num determinado momento, alguém esquece de alguma situação, o outro acaba lembrando, ou seja, é um formato, acho que muito mais divertido do que a gente vem trazendo, mas também de alguma maneira consegue trazer muito conteúdo e informação. Além do Fino e do Narda, que foi o primeiro encontro dessa leva de encontros nessa nova playlist, a gente vai ter a parte 2 no próximo domingo, mas eu também fiz com a Lia Benti e com a Diana Gabani falando sobre histórias do jornalismo do tênis brasileiro. Foi muito interessante trazer muita coisa lá de trás, da época do Guga, de quando elas iniciaram, trazendo programas de tudo como aconteceu lá atrás, para quem não viveu essa época, poder entender um pouquinho como é que a gente chegou no jornalismo do tênis hoje em dia. E também a gente conseguiu conversar com a Teliana Pereira, com a Dada Vieira, contando histórias do tênis feminino brasileiro. Ou seja, é uma playlist nova, com muito conteúdo e, repetindo, com muita leveza, contando muita história divertida, como vocês vão ter oportunidade de ver agora. É um cara muito fácil de lidar, então a coisa foi muito fácil. Sim, isso é notório. Mas você acha que, sabe onde eu acho que o nosso turning point, assim, nosso momento que a gente meio que eu lembro que ele, não a palavra crítica que seria, mas às vezes ele soltava um comentário, tipo, como errou essa bola, que era típico de quem não jogava, Que é muito normal de um cara que faz não faz o esporte. Era uma dúvida verdadeira. Mas dupla falta no breakpoint ou no 40 iguais. Não podia ter Uma feito. coisa é hoje falar o misericórdia. O tênis é o que você fica mais quieto e menos falando. Você tem um intervalo pequeno de tempo para falar. Você tem nesse intervalo pequeno de tempo que dividir com o comentarista. Você não pode falar durante o ponto. Você não fala durante o ponto. Então eu acho que ele tem características e assim, tal qual outras modalidades, fora o futebol, que todo brasileiro se acha um treinador de futebol, as outras modalidades, se você começa a pecar em terminologias, em coisa do tipo, a pessoa que entende vai se irritar. Cara, genial tudo, mas a gente interrompe para voltar. Parte 2, semana que vem. E a gente vai ter que voltar semana que vem? Não, a gente vai fingir. Você vai conseguir ficar uma semana no Rio? A gente vai conseguir ficar aqui, Será você vai estar comigo. Não vai conseguir, né? Pessoal, Eu vou ficar aqui valeu. mesmo, sem dormir. Valeu, obrigado. A gente volta semana que vem. Tchau. Olha, eu peço desculpa pelo bullying do teu pai, tá? Como deu para perceber muito bem nesses cortes que a gente fez da primeira parte do encontro do Fino com o Narda, tudo acontece de uma maneira muito espontânea. A brincadeira entre eles, a maneira leve como eles conseguem conversar entre eles, eu acabo interagindo também. Ou seja, a ideia dessa playlist nova dos encontros é exatamente essa. Passar informação, passar conteúdo, mas de uma maneira um pouco mais relaxada. E isso eu acho que vai ser muito interessante para agregar, em cima de tudo que a gente já vem fazendo no canal. Os encontros vão surgir, intercalados com as conversas do domingo. Sem muita lógica, sem
sem muita sequência, sem nada pré-determinado, mas esporadicamente, entre as conversas vão surgir os encontros. E a gente vai continuar, obviamente, com todos os approaches das quartas-feiras. Espero que vocês gostem, continuem assistindo, compartilhando e acompanhando o canal. O que a gente tá fazendo aqui? Não faço a menor ideia. Tá vendo? Me tiraram da quadra, tava suando lá, Eu correndo vi. pra lá e pra cá, e de Cansadinho, repente me né? falam... Tá surradinho, né? Tô velho, né? Aí me falam, tem uma entrevista com o Silvio Bastos. Alô, Silvio Bastos!